Bem, senhoras e senhores, bem-vindos então a mais esta videoaula. Bem, primeiramente agradeço a vocês que realmente disponibilizaram a assistir mais esse material, complementando então a nossa playlist sobre metodologia da pesquisa. E hoje falaremos então sobre uma terceira etapa, depois que você desenvolveu já o seu projeto, depois que você já desenvolveu o seu TCC, o seu trabalho de conclusão de curso, e agora chega o momento então de apresentar o seu TCC, o momento da sua banca, né? A sua banca realmente examinadora daquilo que você produziu, daquilo que você coletou então ao longo de toda a sua jornada acadêmica, aquele material, seja que você teve na graduação, seja aquele material que você teve disponibilidade em forma de artigo ou livros e que agora realmente você sintetizou todo esse material na forma também do seu TCC. E também é tudo aquilo que você construiu no seu estágio supervisionado. E lembrando que mais sobre essa primeira parte ou essa segunda parte desse trabalho de metodologia está então aqui nos cards em cima que você possa ter acesso e assistir também a esses materiais. Mas muito bem, vamos hoje falar então sobre esse aspecto, sobre a apresentação então do trabalho de conclusão de curso. Bem, primeiramente, a apresentação do TCC é um momento então que você irá com isso compartilhar, né, os seus conhecimentos adquiridos mesmo e pesquisados ao longo do seu curso, aquele tema que você então se identificou, aquele eixo temático realmente que você mais tem vivência, muitas vezes prática, seja no âmbito de uma escola, seja no âmbito realmente uma empresa, ou mesmo em uma academia, enfim, outra instituição, seja ela formal ou não formal, que você realmente tenha afinidade e que realmente lhe atraia a leitura e principalmente a escrita desses materiais. Bem, a apresentação, ela deverá então ser organizada, né, primeiramente por você, aluno, junto com o seu professor na instituição de ensino superior a qual você pertence, a qual essa instituição, junto com esse orientador e você, aluno, irão então preparar realmente esta banca junto com os examinadores que irão então avaliar, irão discorrer, irão realmente dar os seus pareceres realmente a respeito daquilo que você está desenvolvendo. E é nesse momento que eu sempre costumo indicar que você esteja bem, tenha bastante afinidade principalmente com os principais conceitos que envolvem realmente aquela temática em si e os principais autores que vão realmente corroborar, que vão realmente argumentar, que vão fazer então essa concha de retalhos com todos esses argumentos, todos esses elementos e conceitos que você então está aí apresentando. Bem, então os professores, né, os orientadores, junto com a instituição de ensino superior, irão preparar então esse momento que é o fechamento, que é o desfecho então da sua graduação. E se você está na pós-graduação e se você optou realmente por fazer o seu TCC, é o seu momento de finalização, seja do seu curso de graduação ou mesmo então da sua pós-graduação. E é o que é muito importante termos uma certa atenção nesse momento, que o fechamento, né, da sua grade curricular, né, depois que você desenvolveu todas as suas atividades acadêmicos, científicos, culturais, depois que você finalizou todas as suas matérias, as suas disciplinas, a sua grade curricular, é nesse momento que você vai então o último momento do seu curso, que é então a banca, né, de apresentação do seu TCC. E é muito importante que toda a grade então curricular sua esteja com isso concluída, faltando apenas, né, a própria apresentação em si. E com isso, vocês alunos, né, a instituição irá informá-los do momento, da hora da apresentação desse trabalho, ao qual vocês vão ser informados da data, do horário, ao qual realmente a banca estará preparada para a sua, então, a sua dissertação sobre o assunto, realmente a sua arguição sobre os elementos que constituem, então, o seu TCC. E com isso você deve organizar os seus slides, né? Organizar a sua apresentação, organizar a sua pauta, o seu roteiro de
realmente de itens que você então irá estar apresentando. Lembrando que nesse slide, basicamente, deve conter, né, lá o seu título, né, o título do seu TCC em si, depois discorrer sobre o seu nome, né, bem como o nome do seu orientador que corrigiu o seu TCC. Depois, realmente, falar um pouco do seu tema, dissertar sobre o seu problema, né, os objetivos da pesquisa em si, a metodologia, descrever brevemente a sua fundamentação teórica, que é realmente o núcleo duro realmente que constitui o seu trabalho de conclusão de curso, a discussão, realmente o que é praticamente essa concha de retalhos que envolvem então a sua apresentação em si e principalmente quais foram os resultados, seja essa pesquisa uma pesquisa qualitativa, que é o que se mais indica hoje nos cursos de graduação que se faça essa concha de retalhos então, né? Ou uma pesquisa quantitativa, que geralmente essas pesquisas quant, que envolvem tabulação de dados, envolvem um apelo maior matemático, um apelo maior da bioestatística ou da estatística em si envolvida realmente no tratamento desses dados em si. E isso quando falamos então uma pesquisa então um pouco mais quantitativa. Bem, mas pensando na banca examinadora, né, ela que vai então determinar realmente o seu termo de defesa, a qual irá apontar realmente algumas considerações sobre o seu trabalho, né, e vai ao final da sua apresentação determinar a sua nota, a nota atribuída. Algumas instituições preconizam como uma média de 60, outras instituições de ensino superior preconizam então uma média de apresentação de 70, né, pontos para poder realmente passar, por realmente ser deferido a sua banca então examinadora. E essa arguição do trabalho, a qual poderá se estender até no máximo 15 minutos, que história no máximo 20. Então a apresentação, a sua arguição dos temas, né, deve discorrer em torno de 15 a 20 minutos em si, o que se considera, por exemplo, que você desenvolva, digamos, 15 slides ou 20 slides, que a cada slide você realmente treine, você realmente desenvolva a sua apresentação de tal maneira que a cada slide você demore pelo menos 15 minutos e não começar a falar e de repente você observar que faltam apenas 5 minutos e ao final de todo o trabalho você atropela o que muitas vezes é o mais importante no trabalho, que são as discussões e principalmente os resultados desse trabalho. Então realmente faça essa cronometragem do seu trabalho e demore em torno de 1 minuto, no máximo 2, dependendo da quantidade de slides então que você desenvolveu, que você percorreu. E nisso, a própria instituição de ensino superior irá disponibilizar para você um modelo padrão de slides, a qual deve ser seguidos, né? E o qual o seu trabalho de conclusão de curso, né, deverá haver realmente um número limite de slides, pensando também no tempo que você tem para arguir sobre o seu tema em si. Então, pensamos primeiramente esse slide deve conter então a sua temática, né, o curso que você vai então estar defendendo, né, o seu nome e a data em si. Então, no primeiro slide você colocaria então esses dados específicos. Já logo no segundo você colocaria então basicamente discorrendo sobre a temática. É aqui nesse momento, na parte inicial, que você colocar alguns elementos até da introdução do seu artigo e principalmente do resumo do seu trabalho. Então é nesse momento que você vai vender também o seu peixe, né, falando um pouco da sua temática. Depois disso, você vai começar a funilar realmente em slides subsequentes, né, sobre a contextualização então do tema que você vai estar desenvolvendo. Então nisso você vai deixar 1 ou 2 slides para que isso aconteça, colocando 1 ou 2 referências que corroboram realmente essa temática em si nesses slides subsequentes. E nisso, após falar do tema e realmente afunilar um pouco sobre esse tema, colocando alguns elementos, principalmente referenciais teóricos, que vão ao encontro do que você está falando, na sequência você vai falar então sobre o problema de pesquisa. O que realmente você está pesquisando, quais as principais perguntas que você vai fazer ao longo do texto, ao qual, quando chegar lá na conclusão, você vai fazer o desfecho e tentar realmente dar
junto com os autores, uma resposta ou uma possível resposta para essa pergunta que você fez nessa problemática de pesquisa. E nisso você vai colocar uma ou duas perguntas para que isso aconteça, também elencando um ou dois slides para que isso ocorra, e depois disso você vai colocar então os objetivos gerais da sua pesquisa, né? Colocando apenas um grande objetivo geral e depois disso 2 ou 3 objetivos específicos que você levou para alcançar aquele grande objetivo geral então que você está delimitando. Lembrando também colocar algumas referências bibliográficas realmente que vão ao encontro dessa sua problemática, desse seu objetivo que você está descrevendo. Depois de você falar sobre o problema, o tema, falar um pouco sobre os objetivos, você vai discorrer então sobre a justificativa. Ou seja, né, como que aquele conteúdo é relevante tanto para a comunidade científica como mesmo para a comunidade em geral. Né? Qual é a relevância disso para mim que sou um leigo ou para mim que sou um cientista que estou lendo muitas vezes o seu slide. Daí nesse momento, né, após isso, você vai começar a discorrer sobre, né, o referencial teórico. E nisso você vai pegar alguns elementos, por exemplo, do seu título, alguns elementos até mesmo do seu referencial teórico, do desenvolvimento do seu trabalho, e vai começar a colocar, digamos, 2 slides para uma grande temática e depois mais 2 slides para uma outra grande temática que você discorreu sobre essa área em si. Digamos que você seja da área da educação física. Suponhamos que você queira falar sobre biomecânica do esporte e fisiologia do exercício. Então vou deixar 2 slides para falar de biomecânica do esporte, colocando uns 2 ou 3 autores que vão ao encontro desse tema, né, que vão realmente ao encontro daquilo que eu estou falando. Depois mais 2 ou 3 slides falando, por exemplo, de fisiologia do exercício, que vão realmente ao encontro disso, que vão naturalmente estar afunilando o meu desenvolvimento. Lembrando que quando pensamos no referencial teórico, é nesse momento que você deve gastar um pouco mais de tempo, de repente dar 2 minutos ou 3 minutos para explorar um pouco mais o desenvolvimento do seu trabalho, que é o grande referencial teórico, a qual os autores ali realmente estão presentes e falando junto com você, né? Então é nesse momento que você deve realmente expor à banca examinadora os principais autores, os principais elementos, os principais conceitos que vão ao encontro desta temática em si. Depois disso, que você desenvolveu então todo o seu referencial teórico, você vai agora, né, falar um pouco de como você encontrou esse trabalho, como você encontrou essas citações, como você desenvolveu realmente esses materiais, onde você encontrou os textos e qual foi a metodologia que você utilizou, bem como a sua tipologia. Foi um desenvolvimento, uma abordagem qualitativa, uma abordagem quantitativa, quais autores da área da metodologia científica que vão ao encontro daquilo também que você está falando. Então, nesse momento, na metodologia, também citar alguns autores que vão falar, sim, sobre metodologia científica. E nesse momento, você deixaria 2 ou 3 slides também para falar um pouco da metodologia. Agora, nas considerações finais, você também vai falar num contexto geral, deixando também 1 ou 2 slides, colocando alguns autores também que corroboram sobre o assunto. E é nesse momento que você, naturalmente, não vai colocar algo novo. Nesse momento, você vai fazer um desfecho do seu trabalho, preparando a banca e quem está lendo o seu trabalho, quem está ouvindo realmente o que você está falando, para o desfecho, realmente para o encerramento do seu trabalho, deixando também 1 ou 2 slides para esses elementos. E as referências depois, né, citar 2 ou 3 grandes referências que lhe ajudaram realmente a desenvolver o seu trabalho e apresentar à banca realmente as referências bibliográficas, deixando aí 2 ou 3 slides para essas referências, depende da quantidade de referências que você tem então no seu TCC. Lembrando que pela parte da banca, os principais critérios que a banca irá utilizar para avaliar o seu trabalho é primeiramente a sua introdução. Então a banca naturalmente terá um gabarito
de avaliação, a qual irá realmente estar assinalando e avaliando o que você está falando. Então, a introdução, por exemplo, em muitas instituições, ela vale de 1 a 2 pontos, por exemplo. E nisso, os corretores, os avaliadores, vão estar colocando lá, ou se a sua introdução ela vale 1 ponto, ou se a sua introdução ela vale 2 pontos, né? Ou, o seu desenvolvimento, que muitas instituições ela tem um peso de 4 pontos, ou seja, a fundamentação teórica ela tem realmente um grande peso. Então os avaliadores, 1 ou 2 avaliadores, irão então estar discorrendo sobre o assunto, né, e realmente avaliando o que você arguiu durante o seu desenvolvimento, também colocando lá suas devidas pontuações nesse elemento que vale então 4 pontos em muitas instituições. Bem, quando falamos das considerações finais, ou seja, as contribuições pessoais também, né, à luz do próprio conhecimento, a sua capacidade crítica também de argumentar com os autores, né, a sua capacidade de síntese de estudos, né, da sua apresentação em si, a sua capacidade de oratória também nas considerações finais, nesse momento ela também terá um peso para a banca que está examinando, ali basicamente de 2 pontos. E quando pensamos na toda a oralidade do TCC, né, do domínio do conteúdo, na clareza, a própria adequação didática, a observação do tempo, é muito importante você se adequar ao tempo, não ultrapassar o tempo, reforçando, 15 a 20 minutos no máximo, tudo isso também valerá 2 pontos. E por nota final, tudo isso, realmente o desfecho disso vai dar realmente a média que muitas instituições ou é 60 ou é 70, certo? Uma nota mínima para você passar então nessa banca. Joia? Bem, novamente agradeço, né, esse breve vídeo falando um pouco sobre esse desfecho, essa terceira parte então, que é a defesa da banca, né, de conclusão de curso, do seu curso de graduação em si. Joia? Realmente agradeço a todos vocês. Informo que meus contatos o meu e-mail principalmente, felipebritoitj@gmail.com. Pode mandar um e-mail para mim para mais perguntas ou deixar os seus comentários aqui embaixo, mesmo nos vídeos. Acesse meu Instagram também, Felipe Brito ITJ, lá no Instagram, muitos conteúdos também estou postando no Instagram ou mesmo aqui no YouTube, né? Se inscreva no nosso canal se você é novo nesse material ou se você já é inscrito, curte esse material, compartilha aí com os seus amigos, com outros colegas também que são acadêmicos, independente da área a qual participe. Beleza? Novamente, muito obrigado a todos vocês e até um próximo momento. Valeu!